A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Continuamos estudando, refletindo, buscando as bases kardecianas, estabelecendo uma conexão com a moral cristã do Evangelho de Jesus, para que essa ferramenta bendita que é a mediunidade possa ser utilizada com Jesus no plano voluntariado, exercendo o seu papel digno do bem, no amor, na caridade e no aprendizado infinito que a ciência espírita pode proporcionar. Nós estamos estudando juntos, meu caro ouvinte, esse livro que você já sabe, Diálogo com as Sombras. É do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos na segunda parte desta obra. Já apresentamos 2 programas deste capítulo, o capítulo 12, que trata das deformações. Então, os personagens são os deformados, em função da alteração da propriedade plástica que o perispírito possui, uma vez que o espírito perde a sua noção de contato com os valores do bem, passando pela fieira do mal e causando para si mesmo essas deformações. E na conclusão deste capítulo, Hermínio de Miranda vai fazer o seguinte questionamento: como pode uma criatura humana ser reduzida a uma condição como essa? Ele se refere aos casos em que foram atendidos as aparências da zoantropia e licantropia dos espíritos que passaram a apresentar as características do princípio inteligente na fase de elaboração enquanto passava pelo reino animal. E ele responde: é evidente que ainda não dispomos de conhecimentos suficientes para apreender o fenômeno em todas as suas implicações e pormenores. Mas a doutrina espírita nos oferece alguns dados que nos permitem entrever a estrutura básica do processo. A gênese desse processo é, obviamente, a culpa. Somente nos expomos ao resgate pela dor ou pelo amor, na medida em que erramos. A extensão do resgate e sua profundidade guardam precisa relação com a gravidade da falta cometida, pois a lei não cobra senão o necessário para o reajuste e o reequilíbrio das forças universais, desrespeitadas pelo nosso livre-arbítrio. Somos livres para errar e somos forçados a resgatar. Mas o que vem a ser a diferença, meu caro ouvinte, entre o erro e o equívoco? Allan Kardec fez essa pergunta. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. É a questão número 120 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E os espíritos responderam: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então aqui está a diferença, meu caro ouvinte. Quando nós realizamos uma atitude com consciência do mal que estamos realizando, com conhecimento de causa, nós estamos passando pela fieira do mal. Quando fazemos o que não temos noção do que se trata, ignoramos, passamos pela fieira da ignorância. Não quer dizer que não vai ter consequência. A diferença é que não ferimos a consciência e não prejudicamos a forma perispiritual. E a 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é,
tendo aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Não há como fugir a esse esquema, do qual não nos livra nem mesmo a trégua com que somos beneficiados ao renascer. É exatamente para que tenhamos a iniciativa da correção espontânea que a lei nos proporciona o benefício do esquecimento e nos concede a oportunidade do recomeço em cada vida, como se nascêssemos puros, sem faltas e sem passado. Não podemos, no entanto, esquecer que o passado está em nós, nos registros indeléveis do perispírito, determinando todos os nossos condicionamentos, os bons e os outros. Então, Hermínio de Miranda está sendo bem caridoso aqui, dizendo acerca dos condicionamentos, classificando-os de bons e de outros. Na verdade, meu caro ouvinte, o perispírito é esse repositório de memória que tudo o que pensamos, falamos, desejamos, intentamos, usamos por vontade, direcionamos recursos, teremos o registro no perispírito. Por conseguinte, a falta cria em nós o molde, e aqui ele coloca entre aspas, necessário ao reajuste. Disso se valem com extrema habilidade e competência nossos adversários espirituais, aqueles a quem infligimos dores e penas atrozes, num passado recente ou remoto. Então esse registro é uma mensagem mento-eletromagnética que estabelece uma frequência de identidade e que os espíritos encontram ressonância para atuar. Então não é nem porque eles se esqueceram ou passam a lembrar, mas sentem, é o endereço vibratório das relações que colocam o mundo bem pequeno quando nos encontramos uns com os outros diante de uma multidão. Muitos são os que agem pessoalmente contra nós, outros, porém valem-se de organizações poderosas, onde a divisão do trabalho nefando ficou como que racionalizada. Tantas são as especializações lamentáveis. Realiza-se então uma troca de favores, através de contratos, acordos, pactos e arranjos de toda sorte, em que a vítima do passado, esquecida de que foi vítima precisamente porque também errou, associa-se a alguém que possa exercer por ela requintes de vingança. Então, meu caro ouvinte, são estas organizações que muitas das vezes comparecem os seus líderes, os seus sequazes, seus seguidores, que pertencem à falange de irmãos equivocados, que vão encontrar ainda em nós vestígios daquilo que nós realizamos afastado das leis de Deus, e com a intenção do mal a vingança. Mas o bem é uma grande coraça de amor e de luz. Quando buscamos os recursos do trabalho, buscamos o Evangelho e sua libertação. Entra em cena aí a fria equipe das trevas. Se o caso comporta, digamos, a solução da deformação perispiritual, é encaminhado a competentes manipuladores da hipnose e do magnetismo, que imediatamente se aproximarão de suas vítimas, contra as quais nada tem às vezes pessoalmente, iniciando o trabalho no campo fértil do endividamento de cada um. Quem não deve à lei de Deus? Pergunta Hermínio Corrêa de Miranda. Todos nós, meu caro ouvinte, temos dívidas perante as leis de Deus. E é por isso que estamos aqui, reencarnados. Mas não podemos esmorecer e nem focar na ideia de que o mal seja algo mais valoroso do que os recursos do amor de Jesus, do bem, da falange de inúmeros irmãos do plano da luz, nossos mentores espirituais, por exemplo. É claro que o hipnotizador ou magnetizador não pode moldar a sua vontade o perispírito da sua vítima, mas ele sabe como movimentar forças naturais e os dispositivos mentais, de forma que o espírito, manipulado com perícia, acaba por aceitar as sugestões e promover no seu corpo perispiritual as deformações e condicionamentos induzidos
pelo operador das trevas, que funciona como agente da vingança, por conta própria ou alheia. E é claro que essa atitude, meu caro ouvinte, é mais um comprometimento daquele que dá extensão ao mal, primeiramente para si mesmo. Nessas condições, a vítima acaba por assumir formas grotescas, perde o uso da palavra, assume as atitudes e as reações típicas dos animais e é segregado por tempo imprevisível de todo o convívio com criaturas humanas normais e equilibradas. Em antros diante dos quais o inferno é uma tosca e apagada imagem, impera o terror, a alienação mais dolorosa, a angústia mais terrível, as condições mais abjetas. Nessas furnas de dor superlativa, criaturas que às vezes ocuparam na Terra elevadas posições resgatam crimes tenebrosos que entre os homens permanecem impunes. Então a justiça divina pode se equivocar, pode não alcançar o que fazemos de forma velada, mas a justiça divina vai estabelecer o concurso dessa reparação e vai nos expor a condições dessa natureza. O trabalho de resgate desses pobres irmãos, que chegam até a perder a consciência da sua própria identidade, é tão difícil quanto doloroso, e jamais poderá ser feito sem a mais ampla cobertura espiritual. Além da dor que experimentamos ao presenciar tão espantosa aflição, estejamos certos de que a audácia de socorrer tais irmãos desata sobre os grupos que a manifestam toda a cólera das organizações que os subjugam. Aliás, esse é um recurso de que se utilizam os trabalhadores do bem para desalojar de seus redutos os verdadeiros responsáveis por essas atrocidades inomináveis. Furiosos pela temeridade dos ceareiros do Cristo, eles se voltam contra o grupo mediúnico, que precisa estar preparado, resguardado na prece e em imaculada pureza de intenções. Então esse trabalho realmente é muito sério, é de grande responsabilidade, e o comprometimento com ele deve ter essa consciência de que nós estamos buscando terreno de auxílio de pessoas que estão gravemente, complexadamente alteradas, buscando recursos do mal. E vamos aprender muito com eles, também para não nos tornarmos tais quais e suas consequências vivas no processo pedagógico mediúnico das comunicabilidades. Vamos continuar estudando os deformados já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos concluindo o capítulo Deformados. Trata-se das alterações perispirituais em detrimento da fieira do mal, que o mau uso do livre-arbítrio estabelece, e gerando os processos de culpa, acaba sendo visado e facilmente identificado com aqueles com os quais nós prejudicamos no passado, são nossos inimigos espirituais, alcançam-nos e causam-nos prejuízos dessas deformações espirituais nos processos de zoantropia e licantropia, formas animalescas, perda de consciência, mas que nas reuniões mediúnicas, nos processos terapêuticos da comunicabilidade, é possível iniciar um processo de reestruturação da forma humana. Então ninguém vai viver eternamente deformado, não existe o mal eterno, não existe o demônio,
Não existem formas definidas intermináveis, grotescas como essas. São seres humanos que perderam a forma através do modelo organizador biológico que é o perispírito. Estamos concluindo esse capítulo, paramos no meio do parágrafo onde Hermínio Miranda está dizendo: é essa, às vezes, a única maneira de trazê-los à doutrinação e à tentativa de entendimento. Ou seja, se refere ao atendimento dos irmãos que receberam a atuação de investidas nesse processo de conexão de hipnotismo e de ações deformadoras mentais por indução magnética e hipnótica, fazendo com que esses irmãos venham até a reunião e que possam trazer, então, o recurso de reabilitação desses irmãos necessitados que enveredaram pelo caminho do mal. Esteja, porém, o grupo atento e preparado para recebê-los, porque eles virão realmente fora de si, transtornados de ódio ante o atrevimento daqueles que ousam provocá-los. Eles precisam lavar a sua honra, aqui está entre aspas, recuperar o prestígio perante seus comandos e impor castigo exemplar ao grupo que teve a insensata ousadia de exasperá-los. Os casos mais graves de deformações perispirituais, como a zoantropia em geral, a licantropia em particular, lembrando que a zoantropia é a deformação de forma animal generalizada, e a licantropia particularmente a forma do lobo, são relativamente raros, consideradas as incontáveis multidões de seres aprisionados nas trevas pelas suas aflições íntimas. Eles constituem importantes figuras no tenebroso xadrez das trevas, e são guardados a 7 chaves e defendidos com unhas e dentes, como tivemos oportunidade de verificar pessoalmente numa excursão a essas furnas da dor. Então, Hermínio de Miranda está relatando aqui uma experiência pessoal em que ele teve um desdobramento junto ao seu mentor e foi até esse local, numa das regiões profundas do umbral, denominada Furnas, onde jazem espíritos assim, aprisionados, que são aqueles que realizaram grandes desvios da própria consciência perante a justiça divina e que a justiça humana não alcançou. Chegado, porém, o momento do resgate, não há defesa que consiga resistir à vontade soberana de Deus, e os trabalhadores humildes da Seara do Cristo conseguem trazê-los, nos braços amorosos, para a expectativa da libertação. A promissória maior está paga, e é preciso começar a reconstrução interior, pedra por pedra, com os escombros de um passado calamitoso. Geralmente, como vimos, são espíritos de consideráveis cabedais e possibilidades, que se transviaram muito gravemente. Eles têm condições de retomar a trilha evolutiva, embora ainda com muitos erros a resgatar. Recebem de volta a consciência de sua própria identidade e recomeçam o aprendizado. São usualmente recolhidos a instituições especializadas, onde vai realizar-se a tarefa de descondicionamento. Então existem diversos recursos no mundo espiritual de tratamento, as câmaras de retificação, os trabalhos magnéticos das cirurgias perispirituais que vão ajudar esses irmãos a recuperar sua forma humana. É novamente a hora de inúmeros especialistas, médicos da alma, cirurgiões do perispírito, profundos conhecedores da biologia transcendental e das complexidades da mente. Comparecem planejadores, doutrinadores, médiuns, magnetizadores, para reconstruir com amor o que foi destruído com ódio pelos planejadores, doutrinadores, médiuns e magnetizadores das trevas. As forças são as mesmas, os mecanismos são idênticos, os recursos são semelhantes, somente a direção é que muda, invertendo-se os sinais da operação, pois quase sempre os dedicados operadores que nos ajudam a reconstruir o espírito, arrasado pela dor do resgate, são aqueles mesmos que em épocas remotas utilizaram-se dos seus conhecimentos para oprimir, para impor angústias e aflições,
em nome de incontroladas ambições pessoais. O conhecimento ficou porque os arquivos da alma são permanentes, mas mudou a motivação, e o que antes feria agora quer curar. Se antes conseguia realizar tanta coisa espantosa, trabalhando ao arrepio das leis divinas, sem a sustentação dos poderes da luz, que não conseguirá agora ao voltar-se para o lado bom da vida, onde conta com o apoio de seus irmãos maiores. Chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 22, Culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem se desfruta o convívio. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível, nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto, ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior, que nos converte o pesar, inicialmente alimentando contra nós, em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a atorvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero, que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais passamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado negativo que, martelado pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com as mais complicadas diagnoses da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda a deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-os a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro
e do perdão sem limites. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, apontando as diretrizes do Evangelho de Jesus para a libertação de toda a culpa e substituição pela humildade, gratidão, reconciliação e trabalho no bem hoje e sempre em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.